Além de época de festas, o fim do ano também é temporada de férias para muitos brasileiros. No país, o descanso remunerado existe desde o início do século XX, mas recentemente, com a reforma trabalhista, os profissionais terão de se adequar às novas regras. As dúvidas sobre as férias remuneradas são algumas das mais comuns entre os direitos trabalhistas. 30 dias de folga mais o pagamento do salário adiantado com um acréscimo de 1/3 é o que a maioria dos empregados já sabe. Mas agora, o trabalhador tem um novo motivo para procurar se informar. É que com a reforma, algumas regras mudaram e trouxeram novas possibilidades. As férias, ela teve uma alteração significativa com a reforma trabalhista, no sentido de que agora, com a concordância do empregado, ele vai poder ter até 3 períodos de gozo de férias. O que não se explicou, muitas vezes os trabalhadores têm dúvida, é como é que vai poder ser usufruir, né, esses 3 períodos. Então, isso está gerando muita dúvida. E a CLT explica claramente como que pode ser feito isso. Então, o empregador, ele vai, como já poderia ser antes na CLT antiga, é o empregador que determina quando é que o empregado vai tirar suas férias. Porém, o empregado é que ele não poderá tirar períodos inferiores ao que a legislação determinou. Então, esse primeiro período de gozo, ele não pode ser inferior a 14 dias. E os outros 2 subsequentes não podem ser inferiores a 5 dias. As regras valem para os empregados seletistas, aqueles com carteira assinada. Apesar das alterações em relação ao período e desmembramento, a maioria das regras continua valendo. Essa questão, por exemplo, do empregador definir, né, quando vai ser o período de gozo, continuou. A questão dos descontos também, dos dias de férias, conforme as faltas que o trabalhador tiver, também foi mantido, né? Também foi mantido a obrigatoriedade da comunicação das férias com 30 dias de antecedência. Essa comunicação tem que ser expressa. É importante que os trabalhadores fiquem atentos, já que, além do direito às férias remuneradas, a reforma trabalhista trouxe mais de 200 alterações na CLT. Apesar de todas as determinações impostas pela legislação e de ser o empregador o responsável por definir o período, a advogada alerta que o melhor caminho é o diálogo entre as duas partes para que não haja a insatisfação de nenhuma delas. Principalmente agora que existe essa maior flexibilização e essa maior possibilidade de negociação, principalmente direta entre o trabalhador e o empregador, de se negociar o melhor período que seja bom para o empregador e para o trabalhador também. Solicita para o RH o dia que a gente deseja tirar as férias e eles liberam. Até então na empresa é assim. Tem que ter o acordo, porque do mesmo jeito que o funcionário passou o ano inteiro sem tirar as férias, ele precisa das férias dele, a empresa também vai estar desfalcada do funcionário. Então tem que ter esse acordo para que nenhuma das partes saia lesada, né? Eu acho melhor. Caso o empregador não cumpra sua parte no processo e deixe de comunicar dentro do prazo, ou não realize o pagamento em até 2 dias antes do início do período, pode sofrer penalidades e ter até que pagar em dobro. O empregador tem que cumprir esses requisitos.